Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. O que ele significa, o que nós podemos tirar desse livro, por que ele é reconhecido talvez por muitos como o livro mais difícil de ser entendido. Nós vamos tentar tirar um pouco dessas dúvidas, vamos tentar conversar um pouquinho sobre este livro e, quem sabe, até te ajudar a entender um pouquinho sobre o livro de Levítico quando você começar a ler a Bíblia e não parar nesse livro ou então pular esse livro como muitos fazem. O livro de Levítico tem outro nome no original, Vaikra, que significa literalmente as primeiras palavras que estão ali no livro, e chamou. Então, esse é o livro no original. E foi colocado o livro de Levítico ser responsável pela adoração, ser responsável pelos cerimoniais, ser responsável pelos cultos a Deus no Antigo Testamento. Deus separou uma tribo em especial simplesmente para cuidar dessa parte cerimonial, da parte da adoração a Deus, de levar o povo, de ter a responsabilidade de levar o povo à adoração. São dessa tribo todos os sacerdotes, todos os músicos, todas as pessoas que eram responsáveis por carregar o tabernáculo ou para limpar o templo ou o tabernáculo. São dessa tribo as pessoas que trabalhavam, vamos dizer assim, para Deus, ou trabalhavam para o culto em si, trabalhavam para fazer a questão da religião judaica acontecer, ou seja, as cerimônias que levavam o povo a adorar a Deus, ou de ofertar a Deus, ou de prestar alguns sacrifícios para pedir, por exemplo, perdão a Deus pelos seus pecados. Então essa tribo foi escolhida, foi tirada de todas as outras 12 tribos de Israel, ela foi tirada em especial simplesmente para fazer essa parte. A Bíblia vai dizer que o Senhor é a herança dessa tribo. Então eles ficaram sem uma herança de terra, sem uma terra para ganhar. Eles receberam cidades especiais onde eles iriam morar, onde eles iriam ser sustentados pelo povo e principalmente seriam sustentados pelo próprio Senhor. O Senhor cuidaria deles e o Senhor faria com que o povo cuidasse deles e eles ficariam apenas responsáveis com esta função de levar o povo a uma adoração a Deus, de prestar um culto ao Senhor. Eles eram responsáveis por isso. E é sobre isso que o início do livro vai tratar. O início do livro de Levítico vai tratar simplesmente sobre isso, sobre como aconteceriam as ofertas, como seriam os atos de adoração, como seriam os sacrifícios, como seriam os holocaustos, como seriam as ofertas, como tudo ia se produzir, como isso tudo ia acontecer no meio da religião judaica. Deus tem o cuidado de passar todas as regrinhas, vamos dizer assim, de toda a liturgia do culto judaico, ensinando tudo isso para os levitas. Depois disso, a segunda parte do livro é mostrar a questão da purificação desses sacerdotes, desses levitas, antes deles prestarem o serviço ao Senhor, de todo um ritual de santificação e de purificação que eles deveriam passar. Esses levitas, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, quem são os levitas, já falamos um pouquinho sobre eles, mas vamos falar e tentar tirar essa ideia de que os músicos da igreja hoje deveriam ser chamados de levitas. Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo, já que nós estamos falando agora sobre o livro de Levítico. Então essa segunda parte fala desse ato de purificação e de santificação que eles deveriam ter antes de fazer qualquer serviço, de prestar qualquer adoração ao Senhor, de prestar qualquer culto ao Senhor. Tudo que eles faziam, eles tinham que passar por um processo de purificação e de santificação. A terceira parte do livro é uma parte especial e não fala somente da questão dos levitas em si. A terceira parte do livro é muito especial porque é conhecido por eles como os mandamentos de santidade ou a lei da santidade do Senhor. Uma parte muito interessante que fala, por exemplo, é ali que nessa parte do livro, que começa ali no capítulo 17 de Levita, e no capítulo 19 fala, por exemplo, o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está incluído ali, está nessa parte da lei da santidade. Qual é a ideia de Deus a fazer um conjunto de regras ou um conjunto de mandamentos especiais, chamando o povo a ser santo, chamando o povo a ser santo como Deus é santo, como está escrito lá em Levítico 19, versículo 2. Então, a ideia de Deus, o projeto de Deus é fazer com que esse povo, não somente os levitas, mas todo o povo de Israel, fosse um povo diferenciado andando sobre a terra. Um povo que não apenas fosse totalmente diferente dos outros povos, mas também um povo que revelasse a glória de Deus. Um povo que fosse luz para todos os outros povos,
povos, um povo que fosse luz para os gentios. Então Deus deu um conjunto de regras que eles deviam seguir, um conjunto de regras de relacionamento, como eles deveriam proceder em cada ocasião de que esse relacionamento fosse assim, por exemplo, quebrado. Quando tivesse um relacionamento quebrado, como Deus ia fazer que houvesse uma reconciliação. E isso ia ser uma diferenciação entre todos os povos da terra, mostrando que Deus realmente tinha escolhido esse povo e que esse povo era a revelação de Deus, a luz de Deus para todos os outros povos na terra. E a última parte do livro vai falar de algumas bênçãos, uma lista de bênçãos e maldições referente à obediência a esses mandamentos de santidade, a esses mandamentos que fariam com que esse povo fosse diferenciado ou que fosse santo como Deus é santo e revelasse a glória de Deus. Então, se eles fizessem isso, se eles cumprissem esses mandamentos, eles seriam abençoados por Deus. Deus derramaria da sua graça e da sua bênção sobre a vida desse povo, mas também da mesma forma, se eles descumprissem esses mandamentos, ou seja, se eles fossem ignorantes em relação aos estrangeiros, em relação às mulheres, em relação às viúvas, em relação às pessoas mais carentes, vamos dizer assim, da sociedade, se eles excluíssem essas pessoas, por exemplo, e descumprissem a lei de santidade de Deus, eles seriam então amaldiçoados. Enfim, o livro de Levítico ele não é tão complicado assim. Se for pensar e ler dessa forma, vendo esse panorama e do jeito que eu falei para você, se você conseguir ler e observar essas partes dos livros de maneira singular, você vai conseguir entender o livro de Levítico. Mas eu sempre digo para as pessoas que dizem para mim que o livro de Levítico é o mais difícil de se entender da Bíblia, que você deve ler o livro de Levítico juntamente com o livro de Hebreus, que talvez seja o livro mais difícil do Novo Testamento para ser entendido, porque o livro de Hebreus ele fala exclusivamente de uma cultura que está incluída ali no livro de Levítico. É entendimento de que o livro de Levítico talvez seja uma sombra daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário e de toda forma agora de nós, como povo de Deus, estarmos em adoração, estarmos nos reunindo sim para adorar, para cultuar a Deus. E como Jesus ali perdoou os nossos pecados, ele não apenas é o sumo sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então espero ter contribuído com você, espero ter podido de alguma forma ter te ajudado a entender um pouco mais do livro de Levítico e não fique com medo de ler. Eu acho que você deve ler a Bíblia inteira, você leve seus próprios devocionais e você possa de alguma forma ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus para entender não somente o livro de Levítico, mas toda a Escritura Sagrada que revela o reino de Deus e que revela o seu Rei, o seu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.